Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, senhores. Eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Sempre logo após o Dois Toques. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET Claro TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E as nossas edições anteriores você também pode acompanhar ali. Então, seja ao vivo ou com os programas que já foram ao ar, você nos acompanha o tempo inteiro. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre soluções institucionais e jurídicas para o Brasil. Será que elas são possíveis? Antes de eu apresentar os meus convidados e entrarmos nesse assunto, eu quero apenas aqui deixar o meu cumprimento para o pessoal do CREMERS e da FAMURS. Hoje à tarde eu estive, a convite dessas duas instituições, presente na divulgação de uma nova ferramenta que eu acredito vai ser muito útil para suprir o déficit de médicos existente em muitos dos municípios do Rio Grande do Sul. Basicamente, o que a FAMURS e o CREMERS estão fazendo é criando um sistema que vai ser cheio de informações relativas a vagas em postos de saúde, prefeituras e hospitais dentro da gestão pública onde existam espaço para atuação de médicos. Nós sabemos que um dos grandes problemas do Brasil é a interiorização do atendimento dos médicos. Tanto é que durante o governo do PT foi criado o programa Mais Médicos, de modo a tentar dar uma resposta a essa problemática. Agora está se enfrentando a coisa com tecnologia. Quer dizer, essa é uma medida que potencializará a percepção de possibilidades para muitos dos profissionais médicos que vão se formando. A FAMURS fez uma pesquisa com as prefeituras de 179, 180 municípios que foram consultados, mais de 60% tinham vagas disponíveis para médicos em atendimento. Então vejam só as potencialidades que podem ser daí oferecidas a partir de um sistema como esse, que vai ficar disponível não apenas para profissionais da área, mas que também será oferecido a instituições de ensino, que poderão, inclusive, direcionar os seus alunos e informar os seus alunos das vagas de trabalho, como também para as prefeituras. A partir daí também vai se conseguir mapear a questão da saúde médica no Estado. Então, já antecipo aqui que na próxima semana nós vamos fazer um painel sobre esse sistema que está sendo apresentado pelo CREMERS e pela FAMURS, mas eu fiquei muito impressionado com a iniciativa e certamente, se ela der certo, e tem tudo para dar certo, pode ser um referencial para, de alguma maneira, combater esse déficit enorme de atendimento médico que existe no Brasil como um todo. Muito bem. No programa de hoje, então, o tema já foi apresentado, nós vamos falar sobre soluções institucionais e jurídicas para o Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu tenho enorme prazer, satisfação de receber aqui no programa pela primeira vez César Saldanha, que é um dos grandes nomes do direito aqui do nosso estado e também do Brasil, grande jurista. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa noite. Muito boa noite. Muito bem. A alegria é minha, a honra, o prazer de estar aqui contigo e com esses dois extraordinários colegas, né, para discutirmos esses temas básicos, né, centrais para o país.
Muito bem. Professor César Saldanha, tive o enorme prazer lá em 2009 de convidá-lo, e ele felizmente esteve presente no Congresso Nacional de Direito da UX, que eu ajudei a organizar. O professor César esteve lá, fez uma bela palestra, eu lembro até hoje da palestra. E é muito bom tê-lo aqui novamente. Fazia muito tempo que eu não vi o professor César e eu quero agradecê-lo novamente pela presença. Foi uma alegria muito grande revê-lo aqui, né? E a satisfação de estar junto aqui contigo e teus convidados. Muito bem. Quem também está aqui é o nosso querido Vinícius Boeira, advogado, velho companheiro de debates aqui do nosso programa e foi o proponente da pauta. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite, Guilherme. Uma boa noite a todos os internautas e telespectadores. Uma boa noite ao Tiago. Uma boa noite ao professor César de Saldanha de Souza Júnior. O professor César, ele, além de todos os predicados que tu já desse, ele é o presidente de honra do MPB, do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Muito bem. E é uma satisfação estar aqui com ele para esse debate que vai tratar de assuntos tão caros à sociedade brasileira. Obrigado pelo convite. Muito bem. Obrigado, Vinícius. E também eu gostaria de apresentar aqui para vocês o nosso terceiro debatedor, que é o advogado Tiago Moisés, também nosso colega aqui de análises no Cruzando as Conversas. Tiago, bem-vindo de novo. Boa noite. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Queria dizer, primeiramente, que é um grande prazer estar compondo essa mesa com o Dr. Vinícius, que eu já tinha ouvido falar muito bem dele, mas eu vou fazer uma referência especial a esse ícone jurídico que é o professor Saldanha. Queria dizer que eu estou aqui mais para aprender com o professor Saldanha do que para falar qualquer coisa. É um prazer estar aqui debatendo esse assunto. Eu vou ouvir mais e vou falar pouco, prometo. Exato, que é isso. E eu gostaria de agradecer ao Tiago pelo presente, os presentes que me deu. Esse aqui é um livro que ele escreveu sobre o avô dele, o Catavento Voador, biografia de Alaor Irani Rocha. Aqui é a capa do livro. Aí, Tiago, por que o catador voador? Catavento voador. Catavento voador. Catador. Catavento voador. Por que o catavento voador? O meu avô, ele escrevia artigos para jornais. E um dos artigos que eu mais gosto, e é um dos últimos artigos que ele escreveu antes de falecer, foi o Catavento Voador, que conta uma história do interior, de quando o pessoal da cidade ia visitar o pessoal do interior e trazia as novidades, e trazia as vitrolas, essas coisas, e o imaginário que ficava na cabeça das pessoas naquele tempo. É um artigo bem interessante que ele mais ou menos remonta o início dos anos 1920, 1930, por aí, até 1990. Ele vai mostrando uma evolução histórica. É o artigo que eu, sinceramente, mais gosto dele. E daí tu resolveu utilizar o artigo como título. Exatamente. Parabéns pela homenagem ao teu avô. Obrigado. Vou ler com muito prazer e agradeço o presente. Muito bem, senhores. O Brasil vive uma crise institucional, acho que dá para se utilizar desse termo para descrever a nossa situação presente. Nós temos aí o princípio ou uma condição de conflagração entre os poderes. E eu gostaria de ouvir do professor César, em primeiro, por que nós chegamos a esse ponto em que o judiciário intervém no legislativo, o legislativo executa através de medida provisória, através de emenda parlamentar, o executivo dispara através dos mais variados órgãos legislações que acabam não sendo conhecidas pelos pagadores de impostos, por portarias, decretos, em suma, uma série de institutos jurídicos que acabam se apresentando e que muitas vezes são desconhecidos. Como é que nós chegamos a esse ponto, professor Sandro? Naturalmente, necessariamente. Por quê? Porque a divisão em 3 poderes, um chamado legislativo, outro judiciário e o outro executivo, essa divisão de poderes, ela produz necessariamente um conflito que às vezes chega ao limite de uma guerra. Esta foi toda a nossa história. Posso dizer até da República Velha, e a partir da redemocratização de 46, esses conflitos
entre os poderes, esses 3 poderes, sem solução, porque eles não têm mecanismos de arbitragem desses conflitos. De 46, um período de constantes conflitos entre poderes que terminou com a ruptura institucional de 64. Sim. E agora, quando nós restabelecemos a democracia constitucional, infelizmente, o bom número de pessoas que já tinham consciência disso e que queriam mudar o sistema de governo, fomos derrotados. Fomos derrotados justamente quase que por uma manipulação da presidência de então, né? E das forças políticas dominantes, que praticamente forçaram a repetição do tal chamado presidencialismo, ou seja, a divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que estabelece uma guerra entre os 3. Não há nenhum poder capaz de fazer uma moderação, um equilíbrio, e, no fundo, não há mecanismos de solução das crises. Então, nós estamos assistindo hoje aquilo que sempre foi, na história do Brasil, as práticas constantes, conflitos estabelecidos e insolúveis, em termos democráticos, entre os poderes. Uma guerra de poderes. Então não é novidade. Agora, inegavelmente, nessa guerra de poderes, o Supremo Tribunal Federal tem preponderado. Na verdade, essa é uma novidade. Mas a novidade é a seguinte: em geral, o conflito era entre o Executivo e o Legislativo. E hoje, o conflito é entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Se agravou o problema. O problema se agravou, porque o Judiciário fortaleceu-se nas últimas décadas, o Supremo fortaleceu-se também, e o próprio Supremo passou a agir como uma agência que também influi politicamente, que também, afinal, resolveu assumir, em certos pontos e aspectos, um protagonismo político. Então, hoje, o conflito, ao invés de ser basicamente entre o Executivo e o Legislativo, se agravou com a presença do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do Judiciário. E isso anima as instâncias inferiores a também assumir um papel que busca protagonismo na vida política. Agravou, de certa maneira, essa concorrência e essa competição entre poderes. Vinícius Bueno. Bom, eu concordo com o que com o raciocínio desenvolvido pelo professor César. Nós, desde a proclamação da República, vivemos uma constante de crises. Pequenas crises, médias crises e grandes crises. Antes da proclamação da República, nós tínhamos um sistema de governo, era um império parlamentar. E isto fazia com que o próprio sistema institucional solucionasse as crises. Após a proclamação da República, essas crises pequenas e médias se dão, às vezes, 2, 3, 4 crises por ano. Agora, nesse último período, está agravado. E grandes crises a cada quarto de século. Ou seja, é só pegar... Nós tivemos agora um impeachment da presidente Dilma. Cerca de 25 anos antes nós tivemos o impeachment do Fernando Collor de Mello, cerca de 25 anos antes nós tivemos o golpe militar, ou seja, a cada quarto de século nós temos uma grande crise institucional, que ou temos uma ruptura institucional ou nós temos uma quase ruptura. Por quê? Porque este sistema é um sistema gerador de crises. Vamos ver como é que se resolveriam as crises, como é que se resolve as crises no Brasil hoje. Quem preenche o cheque, quem faz a despesa, quem ordena a despesa e quem assume a responsabilidade sobre o governo, sobre o sucesso das políticas públicas é o presidente da República. Mas este não manda nada. Quem manda é o Congresso Nacional. Quando nós elegemos um presidente da República, nós estamos elegendo uma pauta, ou seja, nós estamos elegendo uma série de políticas públicas para serem implementadas pelo presidente da República.
Só que este presidente da República não pode implementar essa pauta política, tendo em vista que quem manda no Brasil é o Legislativo. Então, quem ordena a despesa é o Legislativo e quem paga é o Executivo. Isto gera crises. Não há como nós termos um governo responsável quando a ordenação de despesas é irresponsável. O Congresso Nacional não tem nenhuma responsabilidade sobre o sucesso das políticas públicas. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação onde o Brasil não tem recursos para a saúde, não tem recursos para a educação, não tem recursos para a segurança pública, nós não temos recursos para o sistema de previdência, falta recursos, todos os anos nós temos recordes de déficit público e, ao mesmo tempo, nós estamos criando hoje um fundão eleitoral de 3,8 bilhões e que o presidente da República não pode cancelar esse ordenamento de despesa porque quem manda, na verdadeiramente, é o Congresso. O Congresso não... Você acha que o Executivo devia ter um papel mais preponderante nessas questões? Porque o Executivo ele costuma ser o centralizador. Né? Não, o sistema presidencialista ele é um sistema gerador de crises. Em qualquer lugar. O único lugar onde que funciona o presidencialismo é nos Estados Unidos, porque o sistema de governo lá ele é baseado quase que na totalidade no sistema parlamentar. Ou seja, o chefe do presidente da República nos Estados Unidos é exatamente um chefe do Executivo. Posso lhe completar ali? Por favor. Nesse ponto? Na verdade, nos Estados Unidos, o presidente da República não governa. Não governa. Quem governa são 50 governadores. Ele é basicamente o chefe de Estado. Exatamente. Então, os Estados Unidos, embora é uma república presidencial, e é a república presidencial por excelência, separa o Estado do governo. E por isso funciona. Por isso que funciona. Separa o Estado do governo. Por quê? Porque a presidência da República cuida do Estado, da união, daquilo que une o país. E quem governa? É uma federação a mais radical possível. E quem governa são os governadores e os governos estaduais. Eles conseguiram criar um sistema onde existem, na prática, 50 primeiros ministros. E é por isso que é o único presidencialismo que funciona. Todas as demais cópias... O único presidencialismo que funciona é um sistema presidencialista meio fake. Não é fake. É que quando foi criado os Estados Unidos, eles queriam copiar o sistema inglês, mas eles não queriam a figura do rei permanente. O que eles fizeram? Eles copiaram todo o sistema inglês com um rei eleito. O presidente da República faz as mesmas vezes da rainha da Inglaterra. Mas o presidente americano tem poder decisório que a rainha da Inglaterra não tem. Sim, ele comanda a política externa. Ele é o chefe das Forças Armadas. Determina despesas, afinal de contas. Porque é uma república, ela é uma monarquia. Certo. Eles tentaram. A inspiração foi esta. Aquilo que disser respeito à unidade nacional, ao comando das Forças Armadas, à declaração de guerra. Relações exteriores. Relações exteriores. Tudo aquilo que disser respeito ao todo que estiver acima dos Estados, aí é o papel da presidência da República. Então, o presidente da República nos Estados Unidos, ele é basicamente um chefe de Estado. Está entendendo? Ele é uma rainha com poderes fortes de direção do Estado. Quem é que governa? Os governadores dos Estados. Porque os Estados é que se governam. E o Brasil queria ser assim. Aliás, aqueles que fizeram a Constituição de 91, a primeira Constituição, pensavam nisso. Só que fizeram uma cópia mal feita. Mas pensavam nisso. O que aconteceu, pensavam nisso e organizaram para ser assim. O único problema é que o Brasil não é os Estados Unidos. Não tem a cultura, seja, a formação. Os Estados são fracos. Os Estados não tinham uma organização própria, digamos assim, uma comunidade política forte. A sociedade não era organizada. Não era organizada. A sociedade veio depois do Estado no Brasil. E essa é a grande diferença. Só para ouvir o Thiago. E não tinham condições de fazer. Pode concluir. E não tinham condições, de certa maneira, de governar-se a si próprios. Eles dependiam da União. Porque a União não era a União, o Brasil vinha de um império. A União é que tinha força. Sim, e tinha o poder financeiro. No caso dos Estados Unidos, as colônias originais, as 13 colônias originais, formaram os Estados. Vieram antes. E aqui no Brasil a União veio antes, Estados. Exatamente. E o poder todo, sociologicamente, porque isso é importante,
O poder, antes de tudo, é sociologia. Sociologia, historicamente, sempre foram centralizados. Mas então a solução que a gente meio que afigura aqui é o presidente ter um pouco mais de força. Ele conseguir mandar o executivo ter mais força. A presidência. Atenção. Ao contrário, exatamente o contrário. Nós temos que dividir, porque hoje no Brasil o presidente da República é o chefe de Estado, o chefe de administração e o chefe de governo. E a rainha da Inglaterra porque não manda nada. Ele depende dos três poderes. Só um pouquinho. Mas influencia inclusive no judiciário com a nomeação de ministros e de desembargadores. Mas que também passa muito pelo legislativo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a opinião que eu vejo, hoje o presidente da República, ou a presidente, ou qualquer um que teve no cargo do executivo, ele fica refém de três poderes. O judiciário, o legislativo e o quarto poder, que é a imprensa. São esses três que ficam, ultimamente, moldando o sentimento, porque a imprensa mete em cima de um sentimento popular, agita as massas, o legislativo legisla como quiser e a hora que quiser, e o judiciário segue a regra do jogo. A regra do jogo que está posta, não a regra do jogo que deveria ter sido colocado. Entendeu? Que fortalecer um presidente, ou a presidente, ou qualquer um que seja eleito para isso, seria uma forma melhor da gente angariar. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Permita que eu faça uma observação. Todos, professor. Uma observação interessante. A rainha da Inglaterra faz muita coisa. Ela não é um fazer nada. Aqui nós nos iludimos. A rainha da Inglaterra, na verdade, é a autoridade maior do país. Ela representa a pátria. Ela conduz a nação. Ela não tem poderes de governo. Mas como chefe de Estado, é ela que brilha. Ela centraliza. É um poder moral. Não, professor, é um poder... Não, é um poder histórico, moral. Eu concordo. E acho também que o presidente também tem esse mesmo poder aqui. Hein? Mas eu acho que ele tem que ter um poder de governabilidade. Mas se tu soma os dois, aí é um problema. Se tu somar o poder simbólico, que é fortíssimo. O poder simbólico é fortíssimo, porque ele é psicológico, ele é histórico. O bom é esse poder ficar neutro, sem os poderes de governo. O problema que cria a explosão atômica que impede a democracia é fusionar esse poder simbólico, esse poder que é um poder íncito ao Estado, enquanto Estado que é de todos, com o governo. Aí sim. Envolvimento político do chefe de Estado. Esta é a dinamite. Aí está. Esse é o problema. Este é o problema. No Brasil, o que nós vemos é essa promiscuidade institucional, que eu acredito ser fruto da fusão de Estado e de governo. E como a administração... E aliás, cria-se com isso o ambiente adequado para a corrupção. Claro. Quer dizer, você fusiona coisas que são distintas... Para o abuso de poder. O abuso de poder torna-se uma coisa muito frequente, né? Porque, afinal de contas, é um poder em excesso. E tu não tem como controlá-lo. Porque tu não tem os pesos e contrapesos que tu teria no sistema parlamentar. E vou dar um outro ponto importante. A rainha é a chefe da administração. Sim. Então, ela não é que não faça nada, é errado dizer que, desculpe, é um padrão dizer isso no Brasil. Mas, na verdade, ela é a chefia da administração. E como chefe da administração, ela impede que os governos usem a administração para fins políticos. Quando a gente diz, professor, que algum chefe de nação é igual a rainha da Inglaterra, é um lugar comum apenas, não necessariamente remete ao que acontece especificamente na Inglaterra. O que, na verdade, eu tentei contextualizar é que eu acho que o presidente poderia ter mais forças do que a rainha da Inglaterra, mas eu também concordo que ele poderia ter um poder que a rainha da Inglaterra tem e que aqui não tem. Mas ele teria, veja bem, se tu quiser criares no Brasil um chefe de Estado separado do governo, ele vai ter poder, um poder moral. E mais, em todas as repúblicas bem organizadas hoje na Europa parlamentaristas, o presidente da República não é um poder nenhum. Ele pode dissolver o Congresso, convocando as novas eleições. Isso é um enorme poder.
A qualquer momento. É demais até, né, professor? Não, mas Não, é não importantíssimo. Não, demais. Esse é o poder de arbitragem. Isso é demais, né? Não, mas ele tem. Não, eu sei. O presidente da E República é por tem. isso que funciona. Entendeu? Ele é o Vê árbitro. o que está acontecendo Aí hoje está. em Israel. O E não se problema consegue que formar um Não, governo. não dá. só foi convocando novas eleições. Sim, sim, mas assim entendo. Isso é entendi, importantíssimo. entendi, Por mas- quê? Porque os deputados abusam. Os deputados, quando vencem e criam suas maiorias, eles tendem a abusar. Então, hoje, na verdade, nós precisamos de um poder que responsabilize a maioria, os eleitos e responsabilize o governo. Só para deixar claro aqui, o que o presidente no modelo parlamentarista faz é dissolver a composição do Congresso e não o Congresso em si. Claro, a maioria. não, só pra deixar os claro, deputados, é isso que nós temos. Novas Dissolve as eleições, câmaras. inclusive, o eleições. professor Claro, falava. sim. Não Sim, fecha, pra não é uma se- ditadura. por exemplo, Não, para se trazer... dissolve e faz novas eleições. Imediatas. No caso de Que eu também Israel- sou meio contra, mas tudo bem. No caso de Israel, o que está Não, aí acontecendo lá... se você tira esse poder do chefe de Estado, aí você anulou o presidente da República e você anulou seu papel. O papel do chefe de Estado é poder moderador. Ele pode tanto afastar o governo, ele não pode governar, mas pode afastar o governo. Ele não pode legislar, mas ele pode afastar o legislador e convocar imediatas eleições para o povo fazer fiscalização. Agora- E ele de certa maneira é ele é um juiz supremo. Ele tem uma espécie de verificação e tutela sobre o próprio poder judiciário. Ele é um fiscal superior de todos os poderes. Por isso que funciona. Com relação a Israel, que foi mencionado aqui, o que está acontecendo lá é a dificuldade do primeiro-ministro de formar formar o um governo. governo. E quando o primeiro-ministro não consegue formar governo, se fazem tentativas de formar governo através dos outros partidos que foram eleitos dentro da composição do parlamento, e se não se chegar a um denominador comum, daí parte-se para uma nova eleição. Mas existe um chefe- regramento, não é assim, amanhã O está dissolvido o parlamento. o chefe de Estado é o que tem esse poder E de dissolver e o o importante- Congresso, convocando imediatas E o eleições. importante aqui é que tu abriu a janela para que a gente explique como funciona isso. Ou seja, o governo num sistema parlamentarista não é o presidente da República. O governo é o Congresso. A maioria do Congresso Nacional, ou seja, se nós temos lá um partido que consegue sozinho ser a maioria, o líder desse partido é o primeiro-ministro. Hoje, no caso, seria o Rodrigo Maia. Não sei se seria o Rodrigo Maia, porque Ele que tá governando. tu está mas cometendo eu tô- o erro que todo mundo comete. Não, eu estou falando... Este Congresso Nacional é resultado das regras do sistema presidencialista. Num sistema parlamentarista, o Rodrigo Maia não seria nem deputado. Talvez. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, é que para efeitos de comparação, hoje o presidente da Câmara dos Deputados é o Rodrigo Maia. Não, mas não pode se fazer essa comparação, porque aí tu consegue demonizar um negócio que as pessoas não conhecem. Este Não, Congresso eu tô Nacional querendo- eu não- teria eu não uma quero composição fulanizar. totalmente Eu não quero diversa. fulanizar, eu não quero fulanizar. Então vamos tirar o nome Rodrigo Maia da jogada, vamos dizer, o presidente da Câmara seria O líder da maioria. o líder da maioria, portanto o chefe de governo. Não seria. Não? Porque normalmente, na maior parte das repúblicas parlamentaristas e das monarquias parlamentaristas, quem tem o poder ou a possibilidade primeira de formar o governo é o maior partido. Quem é o maior partido no Brasil hoje? PT. Então, nesta legislatura, quem teria a primeira chance de formar o governo Seria o PT. Como é que se... Mas e como qual é a ele não grande tem- vantagem? ia adorar. Mas como ele não tem maioria, como ele não Ele tem não uma conseguiria maioria, formar maioria. na verdade, Seria o PSL. É o conjunto que é o dos... segundo maior. Não, mas o conjunto dos partidos que fizerem a maioria, como nós temos um pluripartidarismo, o conjunto dos partidos, que formarem uma maioria, eles assumem o governo. Tiago, ao invés de puxar para ti, diante desse quadro onde os partidos teriam uma preponderância muito forte, para o Brasil, que é um país onde o voto é extremamente personalista, as pessoas não votam em partidos no Brasil. Voto em pessoas. Votam em pessoas. Voto em pessoas. Isso funcionaria? Quer Mas dizer, sem essa cultura, funcionaria assim de uma hora para outra? Eu acho que Deixa o Thiago provocar e depois você volta. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Brasil Tem que provocar, né? é uma reforma política para diminuir o número de partidos. Para mim é uma concepção já absoluta.
A gente não precisa ter, eu não sei nem quantos partidos no Brasil, deve ter mais de 30, com certeza. Mais de 30, com Entre certeza. registrados e para registrar. Tem O mais que de cria 100. o número de partidos, o que cria a multiplicidade de partidos, não é propriamente os partidos. O que cria a multiplicidade dos partidos é o sistema, que é absurdo. Como o sistema não exige que o Congresso tenha o primeiro-ministro líder. Veja, no parlamentarismo, a grande necessidade é que haja um partido que seja majoritário para ele ter o primeiro-ministro. Então, no parlamentarismo, a tendência é que nós acabamos tendo dois grandes partidos. O sistema leva a dois grandes partidos. E o problema... No nosso presidencialismo, como o presidente já foi eleito por uma eleição popular, independentemente de maioria ou minoria, o que importa? Os deputados querem ter partidos pequenos em que ele possa ter uma forcinha X para vender o seu votinho, o seu apoio ao presidente que vai precisar disso. Que é o motor da corrupção. E em troca de coisas. Olha aqui, ó, eu lhe dou meus votos se você me der cargos. E o que então, causa, isso é corrupção. E o que Deixa causa... eu completar o Não, mas raciocínio. é que é importante aproveitar a oportunidade que não se pode restringir a liberdade de abrir partidos, de constituir partidos. O que faz ter um grande número de partidos no Brasil é que é um grande negócio. Tu tem o fundo partidário. É o presidencialismo. Se tu acaba com o fundo partidário, os partidos têm que sobreviver da contribuição dos seus filiados, tu pode ter quantos partidos quiser. Agora ninguém mete a mão no dinheiro público. Os partidos eles vão se extinguir, vão se fundir e vão se reorganizar ao natural, sem precisar tolher a liberdade de associação. Thiago, vai lá, completa seu raciocínio. Falta de liberdade não é solução em lugar nenhum. Eu comecei falando que eu ia mais ouvir do que falar e está se concretizando, né? Até porque eu não sabia que o professor e o Dr. Vinícius eram entusiastas do parlamentarismo. O presidente do movimento Descobri parlamentarista brasileiro. hoje, inclusive o parlamentarismo, o qual eu não condeno. E também não sou um grande defensor do presidencialismo dessa forma. Não estou aqui polarizando nenhum tipo de discussão. Na verdade, professor... Presidente, eu quero dizer que eu não sou um defensor do parlamentarismo pelo parlamentarismo. Não. Eu sou defensor de governos estáveis. Racionais. Perfeito, E, professor. portanto, governos racionais. É isso que eu sou. Eu não sei, a diferença não é entre presidencialismo e parlamentarismo. Entre estabilidade e algazarra. Ter um regime Mas não tem como eficiente, consertar o organismo presidencialismo. Como? Não tem como consertar o presidencialismo. Não tem. Assim, ó, vamos chegar numa concepção que eu acho que vai ser consenso aqui. A gente não vai transformar o Brasil em parlamentarista amanhã. Não vai ser de hoje para amanhã, correto? Pode. Não, Nós temos PEC que pode. Nós temos PEC pronta para ser votado. Mas isso não vai Sabe que acontecer. PEC não produz a realidade. Existe uma cultura política no Brasil. Eu concordo com o Thiago. Mas Entende? como é que se muda uma cultura? Mas eu acho que não dá para tentar consertar o presidencialismo? Sabe o que pode? No início não dá. Não funciona. Só o parlamentarismo seria uma... Permite. O parlamentarismo pode ser até instituído sem mexer na Constituição. Eu não estou falando de lei. Eu não estou falando Não, de lei. não. Eu estou Se falando eu, por exemplo, forma que está o sistema hoje, professor. Não, dependendo. Se o presidente da República, que fosse ele, fosse eu, por exemplo, eu diria o seguinte, olha aqui, ó, eu vou ser chefe de Estado. Mas, E professor, vou tomar... E eu vou ter o sabe seguinte... que isso não vai acontecer no Brasil? Nenhum presidente vai abdicar do enorme poder que ele hoje tem. não sei te dizer. Ninguém abre mão do poder. Não. O Lord Acton dizia, o poder absoluto corrompe absolutamente. Não sei te dizer, só um pouquinho, não sei te dizer se a eleição fosse, por exemplo, uma eleição indireta, o presidente da República, e podia ser, a tendência é que esse presidente da República, mesmo mantendo o presidencialismo, se a eleição do presidente da República, mesmo mantendo o presidencialismo, for indireta pelo Congresso, o parlamentarismo virá necessariamente. Por quê? Porque ele foi eleito pela maioria parlamentar, mantém tudo.
Colégio Só eleitoral. Colégio eleitoral. Mantém tudo que tem em Colégio presidencialismo. Mantém tudo que tem. Só elege o presidente indiretamente. O que ele vai fazer? Ele sabe, ele vai ser uma pessoa experiente, sabe disso, vai chamar alguém do Congresso para ser o governo. Mas aí eu vou jogar de volta para o Thiago, porque eu vai concordo ser natural. nesse ponto, porque existe a cultura, na minha opinião, a cultura é uma barreira importante. E a cultura é feita pela instituição. Se Não, tu é verdade. muda a regra, tu muda a cultura. Você não acha que a cultura tem que mudar antes da regra? Não porque tem é a como. regra que muda a cultura. Tem como? Claro que não. A regra que cultu- muda a cultura. Eu sou um defensor do parlamentarismo, mas eu estou tentando aqui trazer os pontos que podem levar a uma problemática para a Mas instalação não é do modelo. A problemática para a instalação a problemática para a instalação do parlamentarismo é o seguinte, é que o presidencialismo permite que grupos fortes, poderosos, desde os econômicos até religiosos, assumam o poder através da presidência, em prejuízo até da maioria do povo. O que eu ia falar, indo de encontro com o que o Thiago mencionou aqui, é que no Brasil, né, existe o voto nas pessoas, as pessoas não gostam dos partidos políticos, não gostam, as pessoas, inclusive, apoiam essa ação que agora está sendo discutida no âmbito do Supremo, que é a das candidaturas avulsas. E eu acho estranho que de uma hora para outra as pessoas passem a ter um interesse em votar em parlamentares, esperando que esses parlamentares, eventualmente, executem o poder. O que elejam o presidente. Mas exatamente isso. Entendeu? É isso que nós estamos defendendo aqui, Guilherme. Tu pensa assim, pessoa não vai a votar. regra do jogo define entendeu? o Vai, resultado. concordo com A o que você está regra dizendo. Olha o que eu do digo. jogo define o resultado. É o único Define jogo os comportamentos em das que pessoas. As pessoas, entendendo? as pessoas não conhecem em quem votam. Por quê? Porque o sistema impede que se crie uma cultura. Mas você não acha que primeiro, então, tem que diminuir a distância entre o eleitor e o eleito? Como é que se diminui essa distância? Eu te diria que Voto a primeira- distrital. Não, com certeza. Eu também O concordo voto com isso. distrital vai Mas fazer essa é com uma que se primeira fortaleça medida. os partidos. Mas é dentro do presidencialismo, doutor. Era isso que eu estava falando. Tentar remediar um pouco o presidencialismo antes de pensar num parlamentarismo. A primeira coisa faz Eu não sou contra o parlamentarismo. uma simples Não, medida- mas eu não sou Ninguém contra nem tá a favor, dizendo. eu quero só discutir. uma simples medida, a medida básica que produzirá o parlamentarismo é dizer o seguinte: o presidente da República é seu chefe de Estado. Nós vamos eleger o presidente, mas sou chefe de Estado. Mas Quem tu sabe vai que aqui governar? no Brasil as pessoas querem é governo. Elas não Sim, estão interessadas no mas Estado. vamos saber. Não existe o essa governo cultura vai do ser o Estado. líder do partido. O governo vai ser o líder do partido majoritário. É capaz das pessoas irem reclamar com Não, o presidente o sem líder poder do de partido governo. não. Quem vai vibrar vai ser o líder do partido. Nós vivemos nesses últimos 30 anos grandes líderes partidários. Ulisses Guimarães. Sim. Grandes. E tem 15 Mas será que 12. seria um bom mandante do diferença. executivo? Mas por assim claro, dizer? ele é o líder Ele foi bem partidário. no A legislativo. grande, a Muito grande, bem. a São grande líderes vantagem. partidários. Olha o que acontece hoje. Olha a favor. realidade nacional hoje. Qual é? Nós tivemos um mensalão. O que era o mensalão? Nós tivemos um presidente da República que, para poder implementar as suas políticas que foram vitoriosas na eleição, tinham que conseguir o voto dos congressistas. Como é que se conseguiu o voto congressista? Comprando as almas. O PT comprou as consciências com dinheiro. Isso se transformou no segundo maior caso de corrupção do mundo. Depois do segundo mandato do Lula, veio o Petrolão, uma nova forma de comprar votos e consciências dentro do Congresso Nacional para poder implementar. Por quê? Porque o presidente da República não tinha poder de mando e o Congresso era irresponsável com as políticas públicas. No momento em que nós tivermos um governo constituído pelo Congresso, a maioria vai se formar em cima de políticas. Ou seja, nós não teremos a necessidade de comprar o voto dos deputados, porque aqueles deputados são a maioria e eles discutiram e formaram a maioria em cima de políticas. Os partidos, se não tiver um partido que tenha a maioria, que provavelmente será o caso do Brasil, nós teremos que pegar um bloco de consciência, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, ou mais à direita, e compor negociações e dizer, olha, nós vamos agir de determinada forma com relação à saúde, à educação, ao emprego, à economia,
e aí não vai mais se ter necessidade do motor 1 da corrupção, que é a compra do Congresso para aprovar as medidas. Ou seja, Sim, porque o poder vem de cima para baixo. nós e vamos não de baixo trazer para um cima. governo responsável com um Congresso responsável. Hoje nós temos um governo responsável de um único homem e um Congresso totalmente responsável que manda esse homem assinar o cheque sem ter dinheiro. Tchau. Bom, eu acho realmente que uma solução seria ainda fortalecer o presidencialismo. Talvez tirar um pouco da força do legislativo e fortalecer. Mais forte do que ele já é. Mas ele não é forte, como aí nós o vamos ter uma ministro acabou ditadura. de falar. Nós vamos ter uma ditadura. Ele só assina... Não com poder suficiente para dissolver o Congresso, mas que separe mais alguma coisa. Mas ele já é forte, querido. Na verdade, o que ele faz? Ele é forte. Quando eu vejo- Só que ele é forte com os meios errados. Porque ele tem o cheque, ele compra os caras, nomeia. Por que todos os cargos públicos são nomeados pelo presidente? Que assim diz a Constituição. E por que a Constituição botou nisso? A Constituição botou isso para dar poder para o presidente comprar os deputados. Não foi por acaso que a Constituição diz que o presidente nomeia todo mundo. Foi para criar esse poder que, de certa maneira, manda sobre os governos. E Eu de acho que não foi 88 isso. para cá, Eu acho que não foi isso. De que queria a 88 Constituição. para cá, Foi, querido. Foi por isso que se fez a nomeação dos cargos do presidente, E de para oit- reforçá-lo. E de 88 Que é para cá, isso, o que se querido? fez? Se transferiu recursos dos municípios e dos estados para a União, exatamente quando o essa Thiago- concentração tudo de bem, poder. isso- Quando o a Thiago gente- fala- Se tu tirar quando o o Thiago fala de fortalecimento do presidencialismo, eu não acho que ele se refira a conceder mais poderes ao presidente, mas de se reformar o modelo presidencialista, porque você vai ter que partir para um parlamentarismo, a partir de modificações no sistema presidencialista que talvez até melhorem Simples a evolução. dinâmica de poder. Sim, porque nós temos que ver que a Quer dizer, diferença... a fortalecimento nesse sentido não é na questão de potencializar... O presidente em si, mas é tu melhorar o sistema presidencialista. Por exemplo, diminuir os partidos políticos. Essa é a primeira coisa, nós não temos tanta ideologia assim. Agora, também não sou a favor de ter 2 partidos só. Mas não pode, querido. Se diminuir o número dos partidos, o presidente não tem força. Não, diminui o número dos partidos, mas continua tendo o mesmo número de deputados. Mas não tem dos força. partidos. Ele compra todos os Não deputados. precisa comprar. Mas aí isso é uma precisa renovação que a gente está precisa tentando fazer. pra Mas ter o seu essa é uma poder. tentativa de César, mudança. Se o presidente... Mas o presidencialismo é isto. Todas as instituições que estão ali, com pequenos partidos, todos comprados pelo presidente, que possui milhões de votos, de cargos, tudo foi criado para criar esse monstro do presidente que manda. Então, Viu? E é fruto de uma evolução, porque houve no passado, no início, os presidentes eram fracos, difíceis. Então o que foi feito? O presidente, com o poder que tinha, foi fortalecendo. Ele que nomeia todos os funcionários, ele que nomeia isso, ele foi se fortalecendo esse poder. E fortalecendo esse poder, ele cria a governabilidade. Ou seja, a governabilidade é fundada nesses instrumentos corruptos e corruptores. Por isso que a república presidencial é a mãe e o pai da corrupção. Bom, não tinha antes corrupção no Brasil, antes da República? No Império, muito menos. No Império do Brasil, quase nada. Não, Quase mas no nada. Brasil, não tem- desde A 89... corrupção é desde que... Desde 89... Desde que descobriram o Brasil tem corrupção. Não. Só um pouquinho. No Império do Brasil, o senhor lê os clássicos. Sim, lê os clássicos. Lê os clássicos. Sim. O senhor vai ver que o Império do Brasil foi admirável. O Brasil costumes no políticos. Império tinha Foi a admirável. economia Por favor. relativamente à época maior que a americana. O desenvolvimento cultural no Brasil era maior que o americano. Nós descemos a escada rolante após a E não proclamação tinha da República. corrupção. Por quê? Porque o nosso imperador, como poder moderador, ele fazia a fiscalização geral. E ele tinha um lápis. Então, quando viu aquelas nomeações só de coisa, ele vetava todas aquelas nomeações. Esse lápis do imperador era o chamado lápis fatídico. E uma das razões pelas quais a monarquia caiu foi esta. Porque esses líderes políticos que vêm lá de baixo não dominavam o poder. Não suportaram. Não dominavam o poder. Ou seja, eles, para ter poder, tinham que ganhar as eleições, formar a maioria e se comportar.
E então os políticos viram o seguinte, puxa, aqui nesse sistema aqui, É que, vamos lá, eu acho que nós não temos o poder total Nesse de aspecto- fazer e desfazer. nesse aspecto- Porque o imperador era um poder moderador. Eu acho que e isso a República pode criar. Nesse aspecto, eu tendo a concordar com a análise feita pelo professor, me desculpe, não é nenhuma pretensão, ok? Tendo a concordar como se a minha opinião fosse maior ou melhor que a dos convidados. Mas é porque o Brasil é um país de tradição ibérica, toda a sua cultura política vem de Portugal, e de fato existe uma filosofia monarquista que está na gênese do país. E a República, como ela foi um golpe, ela criou um sistema político artificial, que não era o mais adequado para aquilo que na época funcionava. Quer dizer, hoje, talvez, eu estou falando sempre, eu sou um fanático do pragmatismo, né? Acho que todo conservador tem que ser um pragmático, né? Tem que ter um certo grau de ceticismo em relação às proposituras. Talvez a melhor forma de nós, tentando aqui juntar as duas correntes de opinião que se observam na mesa, talvez a melhor forma de se estabelecer uma melhoria institucional do Brasil seja você caminhar para o parlamentarismo, reformando o presidencialismo paulatinamente, até que o presidencialismo se torne parlamentarista. Não sei. Mas, eu, querido, pelo menos, vejo dessa a forma. mudança, querido, Eu interessante. não acho que possa ser decretada a mudança de hoje para amanhã, porque a mudança do Império para a República foi a partir de uma decisão A mudança, querido. do nada. Foi um golpe. Foi um golpe, sim, foi um golpe. Você mudando as instituições, é curioso. Você mudando as instituições, você muda os comportamentos. Quem define o homem são as instituições, É e não ao impressionante. contrário. É. Este é a pedra Mas e como é que os basilar. Estados Unidos formaram as suas instituições se eles não tinham nação antes e nem Não, instituições? tinha que é isso. Eles tinham as instituições inglesas? Claro. Eles se basearam Eles tinham- nelas. Se basearam, Claro, sim. claro que na hora de formar os Estados Unidos da América, eles inventaram a República. Eles não podiam ser monarquia, porque não tinham família real, então tinham que ser uma república. Então eles foram aos livros do Montesquieu e lá eles criaram a república que estava descrita lá no Montesquieu, que era chamada República Federativa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, o presidente é só chefe de Estado. Veja que maravilha. Por quê? Porque o governo nos Estados Unidos não é da União, é dos Estados-membros. Os Estados-membros se governam. No caso, o Então- governador Eduardo Leite teria muito mais poder num modelo Muito mais federativo poder, real claro. do que tem hoje. Veja que coisa maravilhosa. Nos Estados Unidos se separa Estado de governo. Como? O presidente americano faz guerra, política externa, não governa. Porque quem governa são os governadores. Porque a competência da presidência da República é só competência de segurança em geral. Por quê? Porque é verdadeira federação. Cada estado se governa. Então é possível arrumar a Os nossa... municípios se governam, as polícias são municipais, Sim, as porque promotorias são municipais, dependendo o até dos judiciário estados. é eleito e é das comarcas. E os Ou seja, estados têm o poder até de se autogovernar. Eles não são inclusive iguais. na matéria penal. Não são iguais aos poderes internos. Então, veja bem, é fácil, eu sou plenamente favorável. Se quiser criar uma república presidencial de verdade, é essa. Separar Estado e governo. Não, E com isso nós concordo, vamos isso eu aproximar do concordo. parlamentarismo na prática. Isso, mas foi o que eu Mas é falei. uma evolução natural, professor. O quê? É aos poucos, né, de uma hora para outra. Eu acho que essa é a nossa única divergência na mesa, é essa. Eu não estou aqui para fazer uma grande briga estéril pelo presidencialismo, o qual eu também não sou grande fã. Eu não sou grande fã do presidencialismo. Eu só disse que eu acho, pela cultura que nós temos aqui, que não pode se acordar amanhã tendo um parlamentarismo. Não, mas não é Eu acho que isso. não vai ter revolta popular, porque revolta popular não tem mas não é nunca. isso. Enquanto tiver Olha aqui, futebol, ó, se nós samba, instalássemos- não tem revolta Se popular. mas eu nós acho que- instalássemos o presidencialismo como é nos Estados Unidos e como é de verdade, como ele foi escrito por Montesquieu, o presidente da República é apenas o chefe de Estado,
cuida das Forças Armadas e da política externa. Quem governa de verdade são os Estados-membros. Isso é que era Isso a fortaleceu presidencial. Sabe o que a gente não Sim, mas pode isso é que é acordar o presidencialismo. Isso é a descentralização de poder. Quem governa descentralização são os de poder. Estados. O presidente é o chefe de Estado. A única coisa que nós não podemos acordar amanhã é da mesma forma que nós viemos acordando nos últimos 200 anos com essa situação que não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser cada vez mais numa barafundo no fundo do poço. A República criou uma série de idiosincrasias perniciosas. O modelo da Constituição de 88 me parece mais do que vencido, é preciso superá-lo. Se dentro da própria Constituição ou fora, não sei, acho que dá para se fazer um debate a respeito disso também. Mas, inegavelmente, da forma como está, não pode continuar. É que o presidencialismo brasileiro é um falso para o presidencialismo. Ele é errado. Ele foi Porque concebido o para ser presidencialismo não dominado foi pelas criado para dar Estado e governo na mão do presidente. O presidencialismo Presidente foi americano, criado pelas corporações e as corporações e o status quo dominam o presidencialismo brasileiro. E nós, se nós Isso não é o mantivermos assim, presidencialismo americano. não vai andar. Esse não é o presidencialismo que foi fundado nos Estados Unidos da América. Eu só acho que pode fazer uma mudança gradual. Para o quê? Tentar melhorar um pouco o presidencialismo como ele está. Mas eu Mas- já entendi Mas aí que... tu tem que fazer o seguinte, para isso o presidente tem que ser diminuído dos seus poderes De governo, de governo e e aumentado. passar para os Estados-membros. No caso, Como tem no que se diminuir os Brasil. poderes, tem que se diminuir os poderes de governo do presidente e Isso, aumentar ao os mínimo poderes possível. institucionais. Só como o presidente americano E tem dar- poder de guerra E externa, dar segurança ônus interna. e bônus. Ou seja, nós vamos dar poder aos governos estaduais, mas também nós vamos dar os ônus aos governos estaduais. Quais são? Se não tem dinheiro, quebra. Se não tem aonde buscar recursos. Mas isso Se eu não tem entendo, dinheiro, isso viria junto com uma repactuação financeira da União. Acaba com a estabilidade do Agora, funcionalismo público. só tem o problema. Acaba com o concurso público que dê estabilidade. Acaba com os privilégios dos funcionários públicos estaduais, municipais e federais de ter aposentadoria integral, ou seja, o que está levando ao caos financeiro todos os estados e os municípios. Bom, professor, antes que o senhor prosseguir, antes do Tiago e do professor César prosseguirem, eu vou pedir para a gente ir para o nosso intervalo, porque nós já estamos estourando o tempo do primeiro bloco, mas eu gostaria de agradecer as manifestações que estamos recebendo. Depois eu leio. O Cruzando as Conversas volta logo depois do intervalo. De volta aqui na RDC TV com este acalorado debate, né, sobre sistema de governo. No programa de hoje eu tenho o enorme prazer de ter aqui conosco o professor César Saldanha, também os nossos companheiros aqui de Cruzando as Conversas, Vinícius Boeira e Tiago Moisés. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET Claro TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é importante. O nosso querido Rodrigo Luzardo esteve aqui contigo, mandou um abraço especial a você. Ele é a favor Thiago. ou contra o parlamentarismo? Fica a pergunta no ar. Luzardo se manifesta, depois a gente responde, a gente lê aqui o comentário. E também o professor Alex Pipkin, ele manda o seguinte recado. Boa noite, Macalossi. No parlamentarismo, o governo depende da maioria que se forma no parlamento, o que assegura que o governo continua ou vai ser substituído em situações de desempenho ruim. Aumenta muito a responsabilidade do parlamento em relação ao desempenho do executivo e melhora a participação partidária. E é por isso, aliás, essa é uma grande confusão que muitas vezes é feita em relação ao modelo de governo e ao uso retórico disso na comparação de países que têm sistemas políticos muito diferentes. Quando, por exemplo, se critica um Evo Morales da vida, um Hugo Chávez da vida,
de se perpetuarem no governo através de muitos mandatos, é preciso deixar muito claro que é diferente, por exemplo, de uma Alemanha, onde existe um modelo parlamentarista, ou de uma Inglaterra, onde existe um modelo parlamentarista, em que o primeiro-ministro, apesar de ficar vários mandatos, pode ficar vários mandatos, assim como pode não ficar nem 3 dias, o parlamentarismo, por ser o regime da inconstância, é o regime da constância. E o executivo, o presidencialismo não. O presidencialismo, ele é o regime da constância e, portanto, da inconstância. Curiosamente, esse é o regramento histórico. Então, a Angela Merkel está, se eu não me engano, há 3 mandatos como primeira-ministra da Alemanha. Mas ela está há 3 mandatos sempre sob o risco de, daqui a 24 horas, perder o controle do parlamento e ter que formar um novo governo. Ao contrário do mandatário eleito sobre o regime presidencialista, que detém aquele poder por um período certo e determinado de tempo. 4, 5, 6, 8 anos, dependendo do país. Na Venezuela era quase 9. De modo que existe uma diferença. Então, quando o sujeito fala assim, não, você está falando da Venezuela, que ele pode se reeleger várias vezes, mas a Angela Merkel está lá, não sei quantos mandatos, são sistemas diferentes, muito diferentes, e não podem ser comparados. Isso é típico e rasteiro do debate público no nosso país. Mas não se pode interpretar as suas diferenças. É isso que você quis dizer. Sim, claro. Não pode interpretar as certeza. diferenças de uma maneira meramente superficial. Exato. Agora, eu não gosto, viu? Vocês nunca me viram. Hoje está sendo uma exceção para mim. Fazer um debate entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas não acho que seja não era esse o debate, na verdade. Não acho que estamos fazendo Esse isso. não era o debate. Ele se tornou um pouco assim. É? Ele se tornou um pouco assim. E eu que ninguém controla o rumo da conversa. Eu sei que um dos eu não maiores estou criticando. Não, eu sei que não. Não é crítica. Não, eu sei que não. Eu estou Sei dizendo que que eu não gosto de fazer essa discussão caindo nesses termos. Perfeito. Sabe por quê? Porque, na verdade, o presidencialismo como tal é uma especificidade americana, pelas razões da sua própria história, em que nós tivemos estados que eram fortes, estados que eram independentes, que tinham os seus governos. E eles fizeram uma união para criar a defesa nacional. E ponto final. E cresceram ao longo da história um pouquinho mais, pouco mais da presidência da República, mas sempre nesse espírito. Quem governa os Estados Unidos são os governors, e se chamam governors por isso. Por que eles se chamam governadores? Porque quem governa o país é cada Estado membro em si. O presidente da República, na verdade, ele cuida da União. Por isso que ele pode ser de todos. Ele não é partidário. Agora, se eu quero criar, se eu acho que o país, por razões sociológicas e não sei o quê, os Estados são fracos, os Estados não podem se governar a si próprios muito bem, não funciona, porque tem Estados ricos que poderiam se governar, mas tem outros que não se governam. Então a solução não é o presidencialismo. Não é, porque não vai funcionar nessa situação. Agora deixa eu perguntar. Aí eu tenho que adotar o parlamentarismo, tenho que mudar. Eu nem gosto da palavra parlamentarismo, também não gosto do presidencialismo. Eu acho que não se poderia ficar discutindo. É a primeira vez que eu estou discutindo assim, presidencialismo e parlamentarismo. Eu acho que não é essa a discussão. Bem, A discussão correta não é. Deixa eu mudar um pouco o foco da discussão, então. Analisando as razões de por que discussões como essa não evoluem dentro da casa propícia, que é a casa parlamentar. E daí eu falo de qualquer discussão que proponha uma mudança. Por que demora tanto tempo para que os parlamentares defendam uma mudança? Porque o sistema vigente cria, ele é que cria o povo, os políticos que vão operá-lo. Os políticos que vão operar o sistema são criados pelo sistema da eleição. Então, se tu tem uma república presidencial como a brasileira e tu faz manter esse sistema e tu elege o parlamento, a maioria vai ser defensor do presidencialismo, porque eles se reelegeram
os esquemas, entendeu? Pelas roubalhedas, pelas corrupções desse sistema. Se o sistema fosse parlamentarista, todos os deputados seriam parlamentaristas. Por quê? Porque a regra do jogo do parlamentarismo formaria o parlamento. Perfeito. Então é por isso que No caso, esses parlamentares são parlamentares presidencialistas. A pergunta é saber o seguinte, a pergunta seria essa: por que, mesmo sendo presidencialismo no nosso sistema, existem tantos e tão assim violentos inimigos do sistema? Thiago, tenta responder. Estou respondendo porque o sistema realmente não funciona. Eu não tenho uma resposta para isso, professor. Eu tenho. O que eu sei, professor, é que muitas das coisas que não são discutidas lá dentro do Congresso, muitas das coisas que não são discutidas, inclusive o parlamentarismo, entre todas as outras reformas políticas, não é só também por isso, eu concordo que seja por isso também. Evidentemente porque que se eles vêm de um sistema, se eles vêm do sistema, eles vão defender o sistema. Só poucos conseguem fugir disso. Só que tem uma questão também, professor. A qualidade também é complicada. Ah, sim. Os nossos, baixou o nível demais, e cada eleição que vai passando vai baixando mais o nível, O sistema leva essa história. O ser humano faz o sistema, até certo ponto. Mas o sistema faz o ser humano político. E é mais forte o poder do sistema criando o agente político do que o agente político criando o sistema. E tem uma coisa que é o seguinte: criado um sistema... o sistema foi montado de tal forma para que o poder se perpetue nas mesmas mãos. Isso Todos os é anos, inegável. todos os anos, desde que eu comecei a votar, aliás, até antes de eu votar, quando eu comecei a fazer política, a gente fala em reforma política. E todas as eleições têm uma mini-reforma. E sempre a cada mini-reforma o sistema fica mais aperfeiçoado para manter o poder nas mesmas mãos. Exatamente. Por que a qualidade dos políticos vem mudando? Primeiro, quem é que tem coragem de se candidatar? É extraordinário que aqui no Brasil se fale sempre que a evolução das instituições passaria pela adoção, por exemplo, de um regime de voto virtuoso como é o do parlamentarismo, como é o do voto distrital misto, que é o que é mais defendido em tese aqui no Brasil. Só que, extraordinariamente, nunca a discussão caminha. Claro, porque os deputados... Os deputados do presidencialismo não interessam o voto distrital. Tu imagina assim, por que as pessoas não conseguem conhecer os seus candidatos, os seus deputados, não conseguem se lembrar em quem votou 3 meses depois da eleição? Por uma questão de educação, e não sabem talvez. O que as pessoas... Não, porque não vivem a política concreta. Por que a qualidade do eleito diminui? Porque a população não tem oportunidade de conhecer o candidato. Quando é que a gente conseguiu fazer um debate entre candidatos a deputado? Nunca. Por quê? Porque agora, nós temos uma infinidade de... Se nós tivermos voto distrital, no voto distrital, cada partido político pode botar um único candidato. Aí aqueles debates que nós vemos hoje entre candidatos à majoritária, como senadores, prefeitos e governadores e presidente da República, nós poderemos ter debates entre os deputados. Os deputados do distrito tal vão debater. Aí vai vir o candidato do partido A, B, C, D, E e F. Seria mais ou menos como o Senado. E aí eles vão sentar na igreja, no clube, na praça, que é o na escola, na universidade, sempre os mesmos. Que é o voto que o brasileiro acha que é o voto verdadeiro. E aí neste momento... voto direto na presidência porque da República. O Senado tem debate. Para o Senado tem debate. Porque é uma majoritária. Mas a gente elegeu o Cajuru, por exemplo, com todo respeito. Sim, mas entende que também há um processo... quase cultural, que está baixando um pouco o nível dos nossos eleitores, que eles não estão interessados na política. E daí talvez eu esteja levantando para vocês dizer que isso também é culpa do presidencialismo. O problema do senador também é que o voto não é uninominal, assim. Quando o candidato é um só, como é que se chama? O senador tende a ser o melhor. Quando são 2 senadores candidatos, aí... Um é bom, puxado. O outro é ruim. Tipo, eu voto então, voto num bom e no outro eu voto para evitar um terceiro que eu não gosto. Então, na eleição... Voto útil, no caso. Então, na eleição para o Senado, aquele voto duplo ali, em que tu vota em 2 e tu elege um outro, ele produz... Aí entram os ruins.
Professor, apesar assim, de a gente ter tido primeira rodada com debate acalorado e eu não tenho discordado de quase nada, foi muito isso produtivo. eu vou discordar. Essa parte eu vou discordar. Eu acho que tudo começa pela base. Eu acho que a primeira reforma que tinha que ter um pouco cultural em cima dos eleitores. Porque entendo que sendo parlamentarismo, sendo presidencialismo, sendo qualquer regime, se o voto for depositado na urna da forma que está os eleitores, vai ter aberrações. O Cajuru foi o mais votado lá. Ele não foi o segundo, ele foi o mais votado. É o dito voto de protesto da pessoa que não está interessada na política, que ela está ali vendo seu futebol, está cuidando dos seus problemas, está atarefada. Se o senhor Com certeza. Me professor. permite? Eu vou lhe dizer o seguinte, a sua posição eu respeito e ela é muito espalhada, mas ela não se baseia na sociologia, que a sociologia descobriu. Viu? Na verdade, é o seguinte, as regras do jogo é que levam a influir, a produzir o resultado bom ou ruim das Você não acha que o brasileiro, em geral, ele é então, pouco ligado à política? Hein? Por causa da pouco regra do ligado jogo. Por causa do jogo. Então, A veja bem, regra do jogo é que define tudo. A parlamentar- regra do jogo afasta o eleitor, E faz com que ele se produz torne mal. alheio à política Se o e daí ele sistema- vota mal. se o É isso? sistema- Exatamente, exatamente. Acho que não. É exatamente Eu acho que isso. Acho que não. É Eu acho exatamente que ele não. acha que ele está, e ele está errado. Ele está É a errado. minha opinião, professor. Não, É a minha opinião de vivência, professor. Existem, entre o preto e o branco, tem 50 tons de cinza. Desculpe. A gente não pode ser só A e B, né, eu professor? desculpe. Desculpe, eu não quis assim. A gente discorda. Não necessariamente eu esteja errado. Sim, e mas o na senhor- sociologia, eu te digo o seguinte, eu creio nesse argumento sociológico, entendeu bem? São as instituições que produzem os comportamentos dos eleitores e não os eleitores os resultados das instituições. Entendeu bem o que eu quis dizer? O eleitor brasileiro é ruim porque o sistema eleitoral leva a resultados ruins que corrompem o próprio eleitor. Vamos pegar aqui o caso. Tá entendendo? Vocês- Agora, se eu arrumasse o sistema eleitoral uninominal em distritos, a qualidade dos deputados seria ótima. Vou dar um argumento em favor da tese defendida pelo Então, professor nós entendemos o Saldanha. seguinte, entendeu? Se o eleitorado vota mal, o erro não está no eleitorado, está no sistema. Vamos lá. Isso é sociologia. Eu acho que é importante dizer o seguinte, não na votação para o Senado, porque é uma votação proporcional, uma votação majoritária para o Senado, mas para a Câmara, onde você tem um modelo proporcional elegendo os parlamentares, eu acho que é importante dizer o seguinte, a vontade popular acaba sendo distorcida pelo não há sistema. Dúvida, não há dúvida. Por quê? Porque como você tem um modelo em que o recebedor de voto puxa outros consigo que não necessariamente são eleitos, você acaba tendo uma subrepresentatividade dentro do parlamento. Por isso que o nível, inclusive o nível da Câmara dos Deputados, sempre é muito pior do que o do Senado. verdade. Porque por mais que o sistema produza distorções na votação do Senado, por ser uma votação majoritária, a pessoa tende a se identificar mais com o senador do que com aquele em que ele vota para a Câmara Federal. Então, a Câmara Federal, o poder do povo, propriamente dito, é mais distante do povo do que o Senado, que é a representação dos estados da União. Isso é um outro problema aí é um outro problema que surge através desse modelo que nós temos. Mas nós vamos fazer intervalo, nós voltamos em seguida para o último bloco desse debate, que eu não esperava que fosse tão acalorado quanto está sendo, mas eu garanto que está sendo muito produtivo, porque afinal de contas discutir os problemas do país é fundamental, sendo de alto nível como está sendo feito aqui. Voltamos depois do intervalo. País que vive uma crise. Eu acho que esse é o ponto de consenso que temos. Vive uma crise e o modelo como está autoalimenta essa crise, retroalimenta essa crise. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você.
do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Comentários aqui. Rodrigo Luzardo mandou uma mensagem antes, e eu vou ler outra que ele escreveu aqui. Ele diz que o sistema de proporcionalidade gera uma frustração no eleitor que não consegue entender como ele funciona. Isso o afasta de acompanhar os assuntos mais ligados a este tema. E é verdade, as pessoas acham que porque determinado parlamentar recebeu tantos votos, ele necessariamente está eleito. Não, ele não está necessariamente eleito. Ele depende de uma conjuntura de fatores ligados à distribuição dos votos que pode fazer com que ele entre ou pode fazer com que ele não entre. Por exemplo, a Patrícia Alba... Sem dúvida isso. A Patrícia Alba, ela teve 30 e poucos mil votos, ela teve aqui recentemente, teve 30 e poucos mil votos. E não entrou. E ela estava entre os 55 mais votados, não entrou. Por quê? Por causa do sistema proporcional. Entretanto, existem parlamentares dentro da Assembleia Legislativa que têm menos que 35 mil votos e estão lá. A questão do coeficiente eleitoral acaba por criar uma confusão tremenda no eleitor, que afasta o eleitor. Quando o ser humano não consegue compreender algum tema, ele exclui aquilo da sua mentalidade. Odair Ditters, um abraço para o professor Odair, lá de Caxias do Sul. Ele diz, quem é o presidente da Suíça? Ele pergunta. Os suíços se opuseram a um governo central desde o início de sua história, que, como dizem eles, não se sabem a quem corromper. E tu sabes, deixa eu acrescentar. E ele também parabeniza o programa. A Suíça tem o parlamentarismo 2.0, porque é a evolução do parlamentarismo. Na verdade, a Suíça tem o departamentalismo. Departamentalismo. É um sistema mais eficiente e mais evoluído que o parlamentarismo. O Roberto Borges, enquanto não houver parlamentarismo com voto distrital puro, não teremos estabilidade política. E a Ruth Burslaff também cumprimenta excelente debate. O Jean Buffon diz, programa e mesa histórica. Parabéns pelo programa, maravilha para quem quer adquirir conhecimento. Abraços e um abraço para o mestre Saldanha, que aula. Então, vejam só, né? O público está gostando do debate, isso é muito positivo. Esclarecer as pessoas em relação a modelos de governo e soluções para o nosso modelo político, acho que é fundamental e o programa tem que prestar este esclarecimento. Senhores, nós estamos já nos encaminhando para o fim da edição de hoje. E, Beto, quanto nós temos? Nós temos 6 minutos, então eu vou dar 2 minutos para cada um fazer suas considerações finais. Professor César, muito obrigado. Olha, uma alegria imensa ter estado no programa e fiquei encantado com as contribuições de todos que aqui estão participando. Aprendi muito com as observações de cada um e, na verdade, reforçou em mim a importância de um debate como nós fizemos hoje, não é? Em que, no fundo, se discute os elementos do sistema e não simplesmente uma emoção ou uma convicção a priorística anterior. Né? Não, nós estamos discutindo, na verdade, pesando e sopesando, abertos, inclusive, a mudar de opinião. Eu estou sempre aberto a mudar de opinião. E todos nós sempre abertos a mudar de opinião. Isso é que constitui o bom debate que nós fizemos hoje à noite. Muito obrigado pela sua presença, professor. Espero que o senhor retorne aqui em breve. São suas ordens. Muito bem. Vinícius Duarte. Bom, eu também agradeço a participação, o convite, uma honra estar aqui novamente, dividindo a mesa com o meu querido professor César Saldanha. E eu quero aproveitar esses meus últimos minutinhos de contribuição para explicar que o sistema presidencialista é gerador de crises porque ele concentra muito poder. O chefe do executivo no Brasil é chefe da administração pública, chefe de Estado, chefe de governo e influencia no poder judiciário. Ou seja, dos 3 poderes que nós temos, ele concentra poderes excessivos num e ainda contribui com a concentração de poder nos outros. E isso acaba por gerar crises insolúveis, que nós vivemos crises institucionais. Quando nós temos crises institucionais, como ele é chefe da administração, para toda a administração de funcionar. Se nós tivermos um sistema onde se divide o poder, onde nós tenhamos a administração totalmente independente, quando se tiver crise institucional, a administração vai continuar funcionando normalmente.
Ou seja, vai continuar atendimento às necessidades do cidadão sem separar. Ou seja, nós temos que ter a separação da chefia da administração, o poder judiciário, o poder legislativo, nós temos que ter o governo, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional totalmente apartado do Poder Judiciário, não sendo a última instância do Poder Judiciário, e depois a chefia de Estado. Se nós tivermos 6 poderes, nós teremos realmente uma estabilidade institucional que fará com que o Brasil se torne realmente uma potência econômica e social. Tiago, 2 minutos. Obrigado pelo convite. Dizer que foi um prazer estar aqui debatendo nesse debate acalorado com o professor Saldanha, com qual eu aprendi bastante. Já conhecia de nome, um ícone, e hoje aprendi mais ainda com ele. E, claro, o doutor Vinícius, que também contribuiu muito. As posições são muito parecidas aqui. A grande discussão é se coloca-se um novo regime do dia para a noite ou se vai fazendo as coisas mais paulatinamente. Eu entendo que ainda daria para fortalecer um pouco mais o presidencialismo antes da gente partir para outra forma de governo que não fosse essa. Hoje eu vejo que o presidencialismo fraqueja muito, número 1, porque nós temos uma população que, infelizmente, está desinteressada da política, que não sabe votar direito, que não sabe nem quem votou na última eleição. 2, porque a gente tem um legislativo que impede muito que o presidente tome suas decisões, o presidente ou o presidente, qualquer presidente que estiver no poder, né? Temos um judiciário que toda hora está se imiscuindo nas questões do executivo, isso a gente debatia até num programa anterior aqui na programa da semana passada. Exatamente, que o judiciário está sempre se imiscuindo nessas questões, e para mim, algo que não foi batido, que é o 4º poder, que é a imprensa. Essa sim é moderadora, mas é moderadora do pensamento da população. Ela direciona a população, a forma de pensar da população. Ela derruba mais governos do que o legislativo. Eu não derrubei ninguém. Mas ainda tem imprensa boa. Tem imprensa boa. Mas eu tenho o sonho de derrubar alguém. Ainda não derrubei, mas um dia, quem sabe, eu derrubo. É o dia que eu conseguir derrubar alguém, né, Beto? Aí sim, aí sai da frente, hein? Hã? Não sendo o Beto, tudo bem. Meus caros, olha, foi um prazer enorme. Eu acho que foi uma mesa que contribuiu muito para que as pessoas tenham mais ciência a respeito dos modelos de governo e dos problemas do nosso sistema, e seja de uma forma mais gradual ou de uma forma mais enfática e imediata, o fato é que o nosso sistema, eu acho que esse é o consenso da mesa, esse sistema que nós temos não dá mais para permanecer como está, porque ele é um criador contínuo de instabilidades. Tá? Isso me parece líquido e certo. E são através de debates como esse que eu penso que a imprensa pode contribuir para melhorar a situação do país. Então, novamente, Tiago, muito obrigado. Vinícius, muito obrigado. Professor César, muito obrigado. Eu vou terminar aqui com o comentário do Roberto Borges, que escreveu o seguinte: a absoluta ausência de responsabilidade política dos parlamentares no sistema presidencialista é o cerne do problema. O sujeito se elege para um mandato de 4 anos e só sai de lá se pedir para sair ou cometer uma atrocidade das mais hediondas. Caso contrário, fica no mandato, independente de trabalhar ou de apresentar algum tipo de resultado prático da sua ação como parlamentar. Bom, eu não acho que fique lá. Tá? Pelo menos agora nós tivemos, dentro da última eleição, uma renovação muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas isso não contribuiu para a qualificação das duas casas. Na verdade, as pessoas podem até ter uma percepção de que piorou. Por quê? Porque dentro do sistema atual, né, mesmo que você renove, você vai renovar com quadros ruins, né, que são fruto desse contexto que nós debatemos aqui. Senhores, muito obrigado novamente. A todos os que mandaram mensagem, voltamos amanhã a partir das 22 horas aqui na RDC. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.